Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa Israel e a Igreja. Falamos assim, de forma bem ligeira, da história de José. E agora nós vamos entrar na história de Moisés, que é um personagem importantíssimo na vida do povo de Israel. Depois que José partiu, se levantou outro faraó que não conhecia José. E passado muito tempo, na verdade, 430 anos, o faraó que lá estava tomou algumas providências, preocupado com o povo de Israel que crescia muito. Então, o povo de Israel estava há 430 anos no Egito sob regime de escravidão, que ocorreu por iniciativa dos faraós, reis do Egito, motivados pelo temor de uma revolta, percebendo que o povo crescia muito e se fortalecia. Usando dessa estratégia de escravizá-los, além de terem o controle, obtinham sua mão de obra para trabalhar nos tijolos destinados às suas construções, dentre as quais estavam os túmulos de Faraó, obra para a morte, né? O povo clamou muito a Deus por sua situação de trabalhos forçados, com exatores sobre eles, e Deus enviou a Moisés para libertá-los e levá-los de volta à sua terra. Para enfraquecer o povo hebreu, Faraó determinou que fossem mortos todos nascidos do século masculino. Quando Moisés nasceu, e vendo sua mãe que ele era formoso, o escondeu por 3 meses. E não podendo mais esconder, fez um cesto de juncos, betumou para impermeabilizar e o colocou à borda do rio Nilo. E sua irmã, a irmã de Moisés, acompanhou, postou-se de longe para saber o que havia de acontecer. Os juncos que crescem às margens do rio Nilo, né? Ela se postou. Há uma pequena diferença aqui entre os juncos que nascem no rio Nilo e o cesto que é feito desse material, devidamente trabalhado. A filha de Faraó, então, desceu para lavar-se no rio e as suas donzelas passeavam por sua borda quando ela viu o cesto no meio dos juncos. Enviou sua criada, tomou o cesto, vendo o menino que chorava, moveu-se de compaixão pelo menino. E a irmã de Moisés, que acompanhava de longe, aproximou-se da filha de Faraó e perguntou: irei eu chamar uma das amas das hebreias que cria esse menino para ti? E ela, consentindo, foi-se a moça, irmã de Moisés, e chamou a própria mãe. Então a filha de Faraó lhe disse a mãe dela, a mãe da moça, que era também mãe de Moisés, que levasse o menino e o criasse, e ela daria o salário. E a mulher tomou o menino e o criou. O texto bíblico diz assim: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Hebreus 11, 23. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, que o adotou e chamou pelo nome Moisés, sendo criado como um príncipe egípcio de posição elevada, porquanto era filho da filha de Faraó. O nome, vamos falar alguma coisa sobre o nome egípcio e o nome hebraico. Seu nome, o nome de Moisés, foi colocado pela sua mãe adotiva, filha de Faraó. O texto bíblico diz assim: e sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Êxodo 2:10. Certamente o seu nome teria raízes egípcias, por ter sido colocado pela filha de Faraó de forma semelhante aos recebidos pelos faraós rei do Egito.
O nome Moisés, no hebraico, é chamado Moshe, ou Moshe. Entrou para a história do povo de Deus com significado e interpretação hebraica. Tirado das águas, ou salvo das águas. Enquanto no Egito, Moisés era uma grande autoridade, fazendo jus ao nome que teria recebido, prevaleceu o nome hebraico, porque o nome com raiz egípcia tinha alguns significados egípcios. Prevaleceu o nome hebraico como aquele que foi preservado e separado por Deus. Sendo Moisés já grande, com 40 anos, conhecendo toda a sua história dos seus antecedentes e seus antecedentes, defendeu um irmão hebreu que estava sendo agredido e matou o egípcio que o agredia. Faraó, tomando conhecimento, procurou matar Moisés, que fugiu para a terra de Midian. Em Midian, Moisés, estando assentado junto a um poço, chegaram as 7 filhas do sacerdote de Midian, chamado Jetro, as quais vieram tirar água. E chegaram ali alguns pastores que afugentavam as moças, e Moisés as defendeu, do que, sabendo Jetro, o convidou a comer e consentiu habitar com ele. E Jetro lhe deu sua filha Zípora por esposa, que teve 2 filhos, Gerson e Eliezer. Habitou ali em Midian outros 40 anos. Então, os primeiros 40 anos no Egito e agora outros 40 anos com Jetro em Midian, casado com a filha dele, chamada Zípora, com quem teve 2 filhos. No fim desses 40 anos, Moisés levou o rebanho ao deserto, que ele pastoreava o rebanho de Jetro, e veio ao monte de Deus, a Horebe, ou Monte Sinai, onde lhe apareceu o anjo do Senhor no meio de uma sarça que ardia em fogo e não se consumia. Moisés, ao se aproximar, o Senhor bradou: Moisés, Moisés, e disse: Eis-me aqui. É um texto pequeno em Êxodo 3:4. O Senhor disse a Moisés para não se aproximar e tirar os sapatos, porque estava em Terra Santa, naquele local do Monte Sinai, visto que o lugar era Terra Santa, porque Deus o revestiu da sua presença, levando Moisés à sua dimensão. E Deus falou a Moisés que ele é o Deus de seus pais, que viu a aflição do seu povo e a opressão do Egito, e que vai livrá-lo e levá-lo à terra de Israel, e lhe enviaria para esta missão. Conforme as palavras a seguir, que estarão contidas no texto bíblico, retrata esse diálogo de Deus com Moisés. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores, portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Esse texto longo está em Êxodo, capítulo 3, versos de 6 a 10. Moisés sentiu-se incapacitado para a missão que o Senhor estava lhe dando. Mas o Senhor lhe disse que seria com ele e que quando houver tirado o povo do Egito, servirão a Deus neste monte Sinai. E dirás aos filhos de Israel que eu sou lhe enviou. Eu sou é o nome pelo qual Deus disse chamar-se.
que é uma expressão sempre no presente, representando sua eternidade. E acrescentou: eu sei que o rei do Egito não vos deixará ir, mas eu estenderei a minha mão e ferirei o Egito com as minhas maravilhas e vos deixará ir. Assim Moisés recebeu o chamado e as ordenações do que deveria fazer, ou foi ordenado por Deus para realizar a sua obra. Temos muito mais coisas sobre Moisés para falar, mas nós vamos encerrar esse episódio, porque nós procuramos sempre estar dentro de um tempo aproximado de uns 10 minutos. Então nós encerramos aqui e daremos continuidade à história de Moisés no próximo episódio. A paz do Senhor aos irmãos.